Olá a todos, bom dia. Então vamos ver hoje aqui a aula número 45 sobre transistor e vamos ver aqui assim algumas semelhanças entre a válvula termoiónica e o transistor. Neste caso temos aqui um transistor NPN, também existe o transistor PNP, eles são quase iguais, trabalham com polarizações contrárias, mas depois vamos ver isso porque quem aprende sobre um aprende os dois, pois é só uma questão de polarização. Então vamos lá ver aqui. Quais são as semelhanças entre a válvula triodo e o transistor, por exemplo, na amplificação? Temos um circuito de entrada, que é feito entre o cátodo e a grelha 1, né? A grelha de controle, aliás o triodo só tem grelha 1. Então a entrada in é input, em inglês, para quem não souber. Portanto temos a entrada entre a grelha 1 e o cátodo, e aqui temos a entrada, o input, entre a base, faltou ali um riscozinho, né? Entre a base e o emissor. Está feito pela massa, não é verdade? Está feito pela massa. Estes três fios estão ligados, vocês já sabem disso. Então, tudo que estiver ligado na massa é como se tivesse um fio a interligar tudo isto. Então, temos a entrada, o input entre a base e o emissor, e aqui temos o circuito de saída, este foi o circuito de entrada, agora temos o circuito de saída que é feito entre o cátodo e a placa. Aqui temos o circuito de saída feito entre o emissor e o coletor, corrente de coletor. Ou seja, nós temos aqui algumas semelhanças, não é? E ambos estão numa montagem, por exemplo, a válvula está numa montagem de cátodo comum. Já sabemos que o cátodo tem ali um filamento, não se fala mais disso, todas têm, senão não funciona. Então estamos aqui numa montagem de cátodo comum, aqui estamos numa montagem de emissor comum. Porquê emissor comum? Porque o emissor é comum à entrada e à saída, não é? Então a entrada é feita entre a base e o emissor, a saída é feita entre o emissor e o coletor. O emissor é comum, o cátodo é comum. Pronto, isto são algumas das semelhanças, não é? Se eu fosse explicar-vos isto, o que é que eu vos diria? Por exemplo, no caso da válvula, tenho aqui a alimentação da válvula, que vai à placa, tenho aqui um condensador de desacoplamento para que a tensão positiva não vá atacar, por exemplo, um alto-falante ou a base de uma segunda válvula, não é? Porque posso daqui, depois desta amplificação, fazer uma válvula e levar à grelha da válvula, não à base, mas à grelha da válvula. A base é no transistor. Aqui sim temos uma base, um coletor e um emissor. Ora, temos então a alimentação da placa, temos um condensador de desacoplamento, onde o sinal, que é alterno, passa, mas a tensão contínua não passa, não é? Então o condensador faz o tal desacoplamento, mas ao mesmo tempo também faz um acoplamento de sinal para a frente. Como disse, pode ir para um alto-falante, pode ir para uma outra válvula, pode ir para um transistor, não é? Aqui na entrada, precisamente a mesma coisa, temos logo um condensador à entrada que faz o acoplamento para esta válvula. Isto pode vir do microfone, de uma guitarra, pode vir de uma válvula anterior pré-amplificadora, não é? Mas o que é que acontece? Este condensador, se houver aqui tensões contínuas, não deixa passar, mas tudo que sejam sinais, que são sinais alternos, eles alternados, eles passam, não é? Pronto, então temos aqui, nesta válvula já temos aqui tudo o que precisamos, entrada e saída. No transistor não é diferente, não é muito diferente. Temos aqui uma entrada que é feita pelo condensador de acoplamento de sinal, nós podemos chamar-lhe acoplamento na entrada, mas também podemos chamar de desacoplamento quando há aqui uma alimentação contínua deste lado que não queremos que passe para aquela base. Então, o sinal é feito na entrada entre a base e o emissor, e na saída lá temos a nossa a fonte de tensão, né? O mais e o menos, a alimentar ali o coletor e mais nada, e o condensador de desacoplamento e uma saída, output, uma saída, não é verdade? Então, parece-me que em termos de semelhança já está aqui tudo entendido. Agora o que é que eu vos queria falar mais? Nós podemos ter isto, se nós fizermos simplesmente alimentações e não injetarmos aqui nenhum sinal, aqui é a mesma coisa, vale nos dois. Se nós fizermos aqui apenas alimentações, não é? Ponho aqui uma pilha, por exemplo, de assim, uma pilha, quando digo uma pilha digo uma fonte de tensão de 50 volts, não é? Ponho o positivo no coletor, o negativo aqui no emissor, mas se eu não injeto nenhum sinal na entrada, isto dá-me aqui X amperes e está ali toda a vida a andar, não está a fazer nada. E eu se ponho ali um transistor não é só para consumir energia, é para fazer alguma coisa. Então eu vou ter que pôr um sinal na entrada, este sinal na entrada vai-me através da corrente de base alternada. Porquê que esta corrente é alternada? Porque o sinal que eu meto aqui de um microfone, de uma guitarra, de um piano, seja lá o que for, o sinal que eu meter aqui é um sinal alternado.
Então ele entra ali na base, começa a fazer aqui oscilações na corrente de base. Estas oscilações na corrente de base criam oscilações na corrente de coletor. As oscilações na corrente de coletor são os sinais que eu tiro daqui iguaizinhos a este, mas com uma maior amplitude. Na verdade, este sinal é uma réplica da entrada, não é? São iguais. Se vocês virem duas figuras, são iguais. Apenas é como tu vês uma fotografia tipo passe e alguém fez uma ampliação e pôs a mesma fotografia da mesma pessoa, mas num tamanho maior. Então é tal e qual. Se tu fosses ver num osciloscópio, era isso que verias. Um sinal pequenino e um sinal amplificado, aumentado. Duas fotografias. Só que neste caso deste sinal elétrico, se o meteres num altifalante, vais ter música mais alta do que com este sinal. Este sinal, se vier de um microfone, por exemplo, não faz tocar altifalante nenhum. Um microfone, só por si, não tem força para fazer tocar um altifalante. Precisamos de um transistor, ou de uma válvula, ou de 2 transistores, 3, 4, 5, não é? Depende da amplificação que tu queres no final. Então, já temos aqui as semelhanças, não é? Já temos o modo de funcionamento. Chama-se o regime estático quando não há sinal injetado na entrada, não é? No input, não há sinal injetado, não há sinal aqui injetado, então ele está em funcionamento, mas está estático, não está lá ninguém. De repente, nós começamos a falar no microfone ou damos um toque numa guitarra e o que vai acontecer é que isto passa a um regime dinâmico e então temos uma amplificação, ok? Mais à frente, quando nós formos ver como é que isto funciona, mesmo assim um pouco mais a fundo, tu vais perceber que existe aqui uma intensidade de placa, não é? A intensidade de corrente, quantos amperes estão aqui a passar, não é? Existe uma intensidade de base, de grelha, a base é nos transistores, e existe aqui também uma intensidade de cátodo, até podemos pôr isto com capa, a intensidade de cátodo. Aqui sim temos uma intensidade de coletor, a intensidade da base, e aqui temos uma intensidade de emissor, ok? Não vamos para já ver isto, mas é só para que tu fiques com uma ideia que nós temos uma determinada intensidade de coletor, quando vemos aqui, se nós puséssemos aqui 1 miliamperímetro, ou 1 amperímetro, nós víamos aqui quantos miliamperes aqui estão a passar, não é? Ou quantos amperes aqui estão a passar, aqui no coletor é a mesma coisa. Qual é a corrente de coletor? A intensidade é a corrente, não é? Qual é a intensidade de corrente do coletor? A intensidade de corrente de base, porque no caso do transistor, no caso da válvula, por exemplo, tu tens aqui apenas polarização, não existe corrente de base, embora nós já saibamos que alguns eletrões batem na grelha e circulam outra vez para o mesmo circuito, então já temos aqui uma intensidade na grelha, não é? Mas não é essa intensidade que controla a grelha. Agora, no caso do transistor, é através da corrente de emissor base que tu vais controlar a corrente de emissor coletor. Se tu parares por algum motivo esta corrente aqui, aquela corrente para imediatamente e tu nem sequer lhe mexes, os componentes ficam lá todos, não abres nada. Mas se tu paras esta corrente aqui, aquela corrente para. Então isso é muito fixe, porque é a partir da corrente emissor, se eu quiser ter ali uma determinada onda, eu tenho aqui uma corrente com esta alimentação aqui, não é? Que é negativa no emissor em relação à base, através desta alimentação, porque aqui não é polarização, ali é para polarizar, aqui é para alimentar. Porquê? Porque ali não é para gerar corrente, ali é apenas para pôr mais ou menos volts negativos, para que os eletrões aqui corram mais ou corram menos para a placa, não é? Mas aqui não, aqui nós temos aqui uma alimentação, não é? Imaginem, já agora gostava de vos mostrar aqui o seguinte, imagina que tu tens aqui esta alimentação, é precisamente esta que está aqui, não é? Depois tens aqui uma resistência, tens ali uma corrente de base para o emissor, não é? Tens ali uma corrente de base para o emissor, e agora isto, se vires aqui pela massa, vem ter aqui outra vez ao menos, não é? Veio ter aqui outra vez ao menos. Então tu tens aqui uma determinada corrente de emissor base, não tens? Imagina, e se eu pusesse aqui, por exemplo, no lugar desta resistência, eu precisava aqui de um pouco mais de espaço. Tu vais-me desculpar, eu ainda vou aqui criar aqui um pouco mais de espaço. Venho aqui mais abaixo, deixa-me ver, dá para ver? Dá para ver. Então, agora aqui sim, tenho o menos, tenho o mais da pilha, tenho a resistência. Imagina que eu ponho aqui uma fonte alternada em série com esta fonte. O que é que nós aprendemos já? Duas fontes de tensão em série somam-se, não é? Claro que se esta fonte aqui tiver, por exemplo, 10 volts e aquela fonte ali tiver 10 volts negativos, elas somam-se algebricamente, nós ficamos sem tensão nenhuma aqui.
Mas se esta tiver 10 volts, não é? Com o positivo aqui, e imagina que esta seria aqui uma fonte também contínua, esta está aqui é alterna, mas imagina que esta era contínua e que tu tinhas uma ao contrário, mas com 5 volts, então 10 menos 5, entendes? Queres que eu te mostre aqui? Vou-te mostrar. Então olha, por exemplo, só para tu aprenderes isto muito bem, agora eu tinha aqui uma outra fonte, mas está, se tu reparares, está montada ao contrário desta, aqui tem o mais e o menos, aqui tem o mais e o menos. Imagina que esta fonte tem 10 volts e esta fonte tem 5 volts. O que é que vai acontecer? Se nós fizermos aqui uma soma, estão aqui 5 volts positivos, porque esta fonte é mais forte, não é? Estas fontes, o que te quero demonstrar é que estas fontes somam-se, os valores delas somam-se. Mas agora eu vou voltar a tirar aqui esta fonte, queres ver? Vou voltar a tirar aqui esta fonte. Tenho aqui a resistência. Vamos lá outra vez recapitular. Só estamos a ver aqui este circuito, não é? Estamos só a ver aqui este circuito. Então, eu tinha a resistência, tinha a fonte, tinha o menos, que está ligado através da massa, não é? Vai ligar ali ao emissor, passa para a base e vem outra vez à resistência. Mas agora aqui no meio, eu pus uma fonte alterna. O que é que vai acontecer com estes 10 volts? Eles vão andar para cima e para baixo, porque esta fonte alterna, imagina que esta fonte aqui tem 3 ou 4 volts, 3 volts, por exemplo, tem 3 volts, só que tão depressa é positivo como é negativo, então de repente isto vai para 13, depois vem para 10, vai para 13, vem para 10, vai para 13, vem para 10, ou então isto vai a 7 e vai a 10, há aqui 3 volts a bailar, 3 volts a bailar. Se tu vires aqui, foi o que eu fiz através aqui deste input, o meu microfone, se calhar ele não mete 3 volts, se calhar ele mete só meio volt, mas não importa. O que importa é que tu entendas a mecânica de como é que isto funciona. Se for meio volta, isto vai 9,5, 10, 9,5, 10, 9,5, 10. Ou então 10, 10,5, 10, não é? O que importa é perceber a mecânica. E ainda não te estou a dizer, olha, é o microfone XY não sei o quê, que dá tantos milivolts. Não é disso que estamos a tratar. É entender a mecânica. Ok? Então o que é que estamos aqui a fazer? Estamos a pôr aqui em série, com esta fonte de tensão, estamos a pôr uma fonte alternada, que pode ser o tal microfone, uma guitarra, a fonte que tu puseres aqui, ok? É isso, eu estou agora neste momento a fazer esta gravação, estou a falar para um microfone que está a entrar numa base de um amplificador, que depois, em vez de estar a tocar um alto-falante, vai para um gravador, dentro do meu computador. É isto que se está a passar. O microfone que me está a escutar, que tu estás a escutar aí, o microfone está a entrar assim numa base de um transistor. Esta resistência vai fazer aqui várias funções, uma delas é acasalar a impedância com o meu microfone, etc. Não é? Mas o meu microfone está a entrar ali numa base e no emissor de um transistor. Olha, não te esqueças então daquilo onde começámos hoje, que é, temos aqui, tanto nesta válvula de triodo como no transistor, agora vamos passar só para o transistor. Agora temos aqui cátodo comum e emissor comum, não é? Agora vamos ver outra coisa. Ora bem, aqui então tínhamos um emissor comum, verdade? Agora aqui, neste caso aqui, estamos a falar em base comum. É ou não é? Nós temos aqui a entrada feita entre o emissor e a base, como tínhamos ali, através da massa entre o emissor e a base, não é? Mas agora a saída vai ser feita entre a base e o coletor, ok? Temos a base na massa, temos a saída na massa e no coletor. Então, através de uma corrente de base emissor, uma corrente de emissor base, que é a mesma coisa, não é? Esta corrente dá-se assim. Nós já sabemos que a corrente é sempre do menos para o mais. Nós agora temos aqui menos e mais. Repara que esta corrente dá-se aqui. Neste ponto a corrente, digamos que desce, não é? E aqui a corrente sobe, porque nós temos uma corrente do menos para o mais, ok? Nós já vimos que dentro de um fio condutor podem passar 2 correntes, 3 correntes, 5 correntes e elas não se incomodam umas com as outras. Faz a favor de passar, estás a ver? Não tem problema. A única coisa que um condutor precisa ter é grossura, que nós já sabemos que chamamos de secção, suficiente para passar aquelas correntes todas. Mas elas não se incomodam, aquilo é como se fosse uma autoestrada com uma data de faixas, para lá e para cá. Entendem? Então, quantas correntes é que é para passar? Faixa, vou-te passar. É assim que a eletricidade se trata uma à outra. Entendes? Dentro de um fio, só num fio condutor, tu podes ter uma corrente contínua para lá, outra corrente contínua para cá, vários sinais alternados, tudo no mesmo fio. Aquilo é uma autoestrada com muitas faixas
e não se incomodam umas às outras. Faça favor, é isto, ok? Então não te esqueças disso. Aqui nós temos, por exemplo, se tu vires esta alimentação, aqui trata-se de uma alimentação, ela faz uma corrente neste sentido, não faz? Então quando chega aqui este fio, ela desce. Esta base liga através deste fio, vai ligar aqui à alimentação. Então ela desce, mas aqui sobe, não é? Porque faz uma alimentação neste sentido. Portanto, já sabemos também esse pormenor. O importante aqui é que estamos a trabalhar com o transistor em base comum, o sinal de input, o sinal de entrada é feito entre o emissor e a base, o sinal output, a saída, é feita entre a base e o coletor. O sinal que entrou aqui assim pequenino, que vem do microfone, por exemplo, sai aqui grande, ampliado, entre a base e o coletor. Claro que aqui vamos ter uma fonte de alimentação, se calhar com 30, 40 volts, né? 50. E aqui temos uma fonte de tensão que se calhar tem na ordem dos 1000 volts, está bem? Uma fonte de tensão que é capaz de ter aqui assim, por exemplo, 100 milivolts. 1000 volts, que é 100 milivolts? 0,1 volt. 100 milivolts, está bem? 0,1 volt. Pronto, 0,1 volt, se vires, é um décimo de 1 volt. Então sai aqui um sinal tão pequenino, que tem uma alimentação de um décimo de volt, entra, para termos uma saída aqui com um sinal com 40 volts, que vai gerar aqui se calhar, não sei, 1 ampere, 2 amperes, depende da resistência de carga que metemos aqui, depende da resistência interna do transistor. Nós já sabemos que a corrente depende do quê? Da tensão que nós lhe aplicamos e da resistência. Isso é pura lei de Ohm, isso nós já sabemos. Gostava ainda de chamar-te a atenção para mais um pormenor, que é o facto deste transistor. Então, porquê pôr o transistor em base comum? No caso do transistor em emissor comum, nós temos aqui inversão de fase. Quando a tensão aqui é alta, ali é baixa, ou seja, o sinal é, como nós vimos, amplificado, a imagem é a mesma, mas se nós formos ver, no mesmo preciso momento, quando um sinal entra nesta forma aqui, na saída, ele vai sair ao contrário. Está bem? Ali foi para cima, aqui é para baixo. Embora sinais amplificados, ok? No caso do transistor em base comum, não há inversão de fase. Temos a amplificação na mesma, mas não há inversão de fase. Às vezes nós precisamos da inversão de fase, como vais ver à frente. Às vezes nós não queremos a inversão de fase e nós montamos o transistor de uma outra forma, ok? Então é muito importante perceber isso também. Quero ainda mostrar-te agora aqui uma outra versão, que é a versão em coletor. Dá para ver? Dá. Comum. Esta versão do transistor montado em coletor comum é uma versão menos usada, muito menos usada, mas que por vezes nos dá jeito. Isto porque é que ela é muito menos usada? Tu ainda não sabes, mas vais agora saber, que é assim, olha, a entrada é feita entre a base e o coletor, estás a ver? E a saída é feita entre o coletor e o emissor, ou seja, o coletor aqui é o comum. Este transistor não dá um rendimento assim, se estiver num amplificador não dá ganho, entendes? Também não há inversão de fase. Se não dá um rendimento, ou seja, não dá ganho, nem dá inversão de fase, ali já tínhamos uma montagem que também não dá inversão de fase, mas dava ganho. Aqui não dá ganho, então para que é que eu quero este transistor? Às vezes vai-me dar jeito, sabes porquê? Porque tem uma alta impedância, esta montagem em coletor comum tem uma alta impedância na entrada e uma baixa impedância na saída. Às vezes um amplificador vem com alta impedância, mas depois vamos ligar isto num altifalante de 8 ohms, por exemplo, ou de 4 ohms. Então eu preciso reduzir aqui a impedância e este transistor dá-me jeito para isso. A amplificação já vem feita de trás e este aqui vai-me simplesmente fazer aqui um acoplamento de impedâncias, um acasalamento de impedâncias. Compreendes? Eu nunca posso pôr um amplificador que vem, por exemplo, para além do ganho em watts, do ganho em decibéis, não é? Além do rendimento, eu não posso pôr a saída de um amplificador, por exemplo, de 600 ohms ligado num alto-falante de 8 ohms. Isso simplesmente não funciona, era distorções por todo lado, que não funcionava. Então eu tenho que baixar a impedância dos tais 600 ohms para 8 ohms ou para 4 ohms, para o conjunto de altifalantes que eu ali tenho. As impedâncias é uma coisa muito importante. Quando tu vês, por exemplo, no teu carro, se tu já experimentaste algum dia ligar um altifalante, existem altifalantes de 4 ohms, de 8 ohms e outras impedâncias. E tu tens que ver qual é a impedância de saída do teu amplificador ou do teu rádio direto, porque se tu não vês isso, tu corres o risco de ligar ali uma, depois não percebes porque é que está ali uma distorção tão grande, porque o som não é bom. A impedância é muito importante. Então às vezes este transistor vai-nos dar, tu vais ver em certos esquemas um transistor montado em coletor comum e quando tu vires mais a fundo, já percebi porque é que ele está assim.
Ok, amigo? Então vamos lá. Olha, quero aproveitar para te pedir que ponhas o tal like, isto para ti é grátis, né? Ajudai o canal, põe o like, porque ao ajudares o canal, na verdade estás-te a ajudar a ti próprio, estás-nos a criar condições. Põe o like e se ainda não subscreveste o canal, faz isso, meu amigo ou minha amiga. Subscreve aí o canal e carrega no sininho que vais sempre saber quando saem as novas lições. Em relação a subscreveres o canal, já sabes o porquê. Isso vai-te dar acesso a tudo que está dentro do canal. Só os subscritos veem tudo e só os subscritos vão entrar nas lives que se vão fazer. Está bem? Então, olha, para já quero-te dar um grande abraço e esta lição sobre transistores vai ficar por aqui. Iremos continuar. Grande abraço no coração.